O nosso próximo convidado é conhecido seu, certamente, sim, porque já é jornalista desde 1994, mas é claro que deu os seus primeiros passos na rádio. Hoje abraça um grande programa da RTP Madeira que volta em outubro, o Aldeia Global, que fala de questões europeias e já está cá nesta casa há cerca de 10 anos. Vamos dar as boas-vindas ao jornalista Cesário Camacho. Olá, Catarina. Antes de mais, obrigado pelo convite. Depois dessa introdução, torna-se mais difícil estar desse lado, já que habitualmente estou desse lado, e é muito mais fácil colocar o convidado a falar do que agora, neste caso, vamos tentar ver como é que as coisas funcionam. O Cesário está a colocar muita pressão em cima de mim. Eu acho que eu tenho de dizer lá para casa que eu acho que quando se toca a entrevistar os nossos colegas, torna-se muito mais difícil. Somos mais sérios, talvez, não sei. Não, acho que é o peso da responsabilidade. É a responsabilidade a cair em cima, mas vai correr bem, de certeza. Estou certa que sim, até porque vamos falar um pouco do seu percurso, Cesário. Isto começou em 94, mas o jornalismo não é só área de formação. Exatamente. Começa de uma forma engraçada, um pouco antes de 1994, aí por volta de 92, é lançado um desafio pela minha professora primária, que trabalhava na rádio, era locutora da rádio do posto emissor do Funchal, e ela convida-me, desafia-me, porque não passares na rádio, há um programa para jovens, uma vez à semana, e podes tentar ver como é que realmente, se gostas de rádio, sei que tens muito jeito para a escrita, alguma forma também, alguma facilidade em conversar, em dialogar, e assim foi, e eu aceitei o convite, fui até à rádio, e fiquei com o gosto. Estava a estudar na altura, estava ainda na Escola Secundária Francisco Franco e tentei depois manter aquela ligação com a rádio. Comecei a fazer... Mas mesmo nessa altura já havia paixão pela comunicação ou o seu interesse, perspectivas futuras eram outras? As perspectivas futuras para já era terminar o ensino secundário, mas surgiu aquela oportunidade e eu quis aproveitá-la. Faz parte do meu perfil tentar aproveitar todas aquelas oportunidades que a vida me dá, porque sei que muitas delas podem não passar uma segunda vez. E então fiz essa experiência de ir à rádio e depois, não queres então colaborar de uma forma mais regular, poucas horas, e foi assim que tudo começou. Passei pela parte da informação, comecei a fazer reportagens, comecei a ir à rua, porque esta profissão tem uma vantagem e desde logo eu notei. Nós estamos constantemente a aprender coisas, todos os dias coisas novas, em várias áreas, porque dada a nossa polivalência, temos que perceber um pouco de tudo. E isso obriga a trabalho de pesquisa, obriga também com os nossos convidados a aprendermos muita coisa. E foi isso que me despertou também a curiosidade na altura e mantive-me até o 12º ano a fazer rádio e a estudar. Depois fui para a universidade. E uma das coisas... Mas só para entender, mesmo nessa questão da rádio, pisava exclusivamente o jornalismo ou também a parte de produção, de entretenimento? A parte, sobretudo, do jornalismo, se bem que na altura já fazia um programa direcionado para a Madeira, em que se falava das tradições da Madeira. Mas foi na informação que tive as oportunidades. Fui para a universidade estudar Química. E porquê? Então daqui entra a Química no meio disto tudo? A Química entra também na perspectiva da minha curiosidade. Querer tentar perceber um pouco além do banal, porque é que determinadas coisas acontecem, porque é que determinadas reações acontecem, lembro perfeitamente, gostava de perceber porque é que o sal reage, por exemplo, com o vinagre daquela forma, se fizer a experiência lá em casa. Uma forma explosiva. Exatamente. E foram estas pequenas coisas que depois o professor, ao nível do secundário, dizia tudo isto tem explicação em Química. Fenómenos químicos, fenómenos físicos, que também era uma área que eu gostava bastante. E foi assim que entrei na área também da Química, mas nunca deixando o jornalismo. A Química, curiosamente, que por ser uma das paixões, fê-lo até apostar num projeto interessantíssimo, que fala dos benefícios em termos de medicina do azeite de louro, por exemplo. Exatamente. Como valorizo muito a questão regional, foi-me dada a oportunidade no final do curso de escolher um tema. Os produtos naturais, talvez por uma questão familiar, porque os meus avós já consumiam produtos naturais, sempre me despertaram curiosidade. A verdade é que sabemos que eles realmente fazem algum efeito, quanto mais na saja, em muitos casos, também psicológico. E despertou uma curiosidade, sobretudo o azeite de louro. Foi-me dada a oportunidade pelo Departamento de Química da Universidade da Madeira de avançarmos com um projeto, tentar perceber se realmente o azeite de louro tinha ou não propriedades curativas, como a população lhe confere.
E foi essa oportunidade que tive, aproveitei uma vez mais, obrigou-me a deslocações até ao estrangeiro, foi também uma experiência interessante, em Espanha, em Itália, onde tive a oportunidade de apresentar os resultados, no fundo, basicamente de uma forma simples. O que tentei perceber é se, do ponto de vista químico, existem elementos ou princípios ativos no azeite de louro, como sabemos é extraído da baga de louro, que tenham realmente propriedades, por exemplo, anti-inflamatórias. E conseguimos chegar à conclusão que sim. Pronto. A minha parte ficou até aí, dei, digamos, o pontapé para esse projeto, que depois teve continuidade com outros colegas, e eu continuei com a paixão da rádio e, mais tarde, com a televisão. Como é que foi esta transição da rádio para a televisão? Foram 16 anos no posto de emissão do Funchal, e como foi a transição? Acontece a convite da colega que na altura era correspondente da SIC na Madeira. Desafio-me também, por que não dar-nos aqui uma ajudinha com as reportagens para a SIC. Eu pensava, mas isso é quase impossível. Aquela sensação inicial, não sou capaz. Mas como também não gosto de ficar pelo não sou capaz, sem tentar, e lá arrisquei, porque a televisão é um mundo novo, era na altura um mundo completamente novo para mim. Estava habituado a lidar com o microfone apenas, não tinha que me preocupar com a imagem, não tinha que me preocupar com a roupa. De repente sou lançado numa televisão nacional, o que também o peso da responsabilidade era grande. Comecei por estudar também muito em relação àquilo que era realmente a televisão, não tinha a mínima noção de como lidar com uma câmara, tive uma pequena formação, mas muito curta, portanto rapidamente tive-me a adaptar, uma vez mais, literalmente atirado aos leões, como se costuma dizer, e foi aí que fui aprendendo também. Foi um processo de aprendizagem nesta profissão, estamos a aprender diariamente, e aconteceu a grande tragédia de 2010, que foi aquele primeiro grande desafio de televisão e também da rádio, porque na altura fazia rádio e fazia televisão. Tentava conciliar as duas áreas, porque elas até se complementam bem, e conseguia até ali fazer uma perfeita simbiose, mas claro, havia sempre aquela responsabilidade que pesava mais alto num canal nacional, ainda por cima na altura do 20 de fevereiro de 2010, senti mesmo o peso dessa responsabilidade. Tudo aquilo que estaria a dizer teria grande impacto na vida das pessoas e, portanto, foi aí que realmente ganhei aquela experiência que me faltava em televisão, porque tinha uma grande capacidade já, ou alguma capacidade de improviso que se ganha com a rádio, mas não tinha a capacidade de lidar ou de comunicar com a televisão, com uma câmara, olhar o vazio. Foi isso inicialmente que me fez um pouco mais receoso, mas o desafio E especialmente também por estarmos a falar de uma situação muito delicada, em que a dignidade também do ser humano poderá estar em causa se usarmos as palavras de uma forma... As palavras e as imagens tinham de ser bem ponderadas, de modo a não haver... Pronto, para as pessoas mais sensíveis, também estamos a falar de um contexto de tragédia, tínhamos de ter alguma sensibilidade também para as famílias das vítimas, para as pessoas que tinham ficado sem casa. Ter de lidar com isso tudo, para mim, foi a grande mudança, digamos, da minha vida. Foi realmente em 2010 em que estava habituado a situações mais controladas. Naquela situação não se podia prever o que vinha a caminho, o que ia acontecer. Sim, era o inesperado. Cesário, já voltamos à conversa, porque queremos ainda conhecer mais do seu percurso profissional e pessoal, mas há um passatempo que as pessoas estão à espera. Elas já sabem que é mais ou menos por este horário que lançamos o passatempo do geógrafo Raimundo Quintal. Vamos conhecê-lo do dia de hoje. Até ao final do programa, identifica a planta que está na imagem pelo nome vulgar e, se souber pelo nome científico, pois em caso de empate, será este o critério de escolha. Para responder a este desafio lançado pelo geógrafo Raimundo Quintal, deve apenas responder na página de Facebook da RTP Madeira, na área reservada aos comentários e associada à publicação do concurso. Por favor, não nos faça chegar a sua resposta como mensagem privada. Eu recordo que neste concurso há apenas um vencedor, o que significa que se mais do que um telespectador acertar, a RTP Madeira fará um sorteio para apurar o vencedor. Esta quinta-feira, habilite-se ao seguinte prémio. A RTP Madeira tem 4 ingressos para um passeio de sonho a bordo de um catamarã da frota VMT Madeira. Uma viagem imperdível ao longo da costa sul da ilha, com a oportunidade de avistar golfinhos e outros cetáceos e nadar nas límpidas águas do Oceano Atlântico. Basta que acerte na resposta à questão colocada pelo geógrafo Raimundo Quintal através do endereço www.facebook.com/rtpmadeira.
Estamos à conversa com uma das caras da RTP, Cesário Camacho. Cesário, qual é que é, na verdade, pelo facto de ter pisado rádio e televisão, alguma destas vertentes que o chama mais a atenção? Ou é difícil de escolher A rádio entre será ambas? sempre a minha primeira paixão, porque a rádio tem uma magia que a televisão depois acaba não tendo, porque já mostra, porque já estamos a ver tudo o que se está a passar. A rádio obriga-nos a descrever em palavras aquilo que nós estamos a ver, sob o anonimato, porque, regra geral, as pessoas não sabem quem somos, se bem que muitas vezes também nos identificam pela voz, e agora pela imagem, muito mais, que são dos mundos diferentes, mas que se combinam, mas com linguagens distintas. Como dizia, a começar pela descrição que nós temos Mais de fazer detalhada. na rádio, mais detalhada. Na televisão não precisamos tanto de fazer essa descrição em pormenor. A televisão obriga a um trabalho em equipa muito maior, o que nem sempre também é fácil, a articulação de várias pessoas, de vários meios. A rádio, muito mais imediata, chega rapidamente aos locais, embora as tecnologias hoje permitam que também a televisão consiga transmitir e colocar um determinado acontecimento no ar de uma forma rápida. Cesário, e a entrada aqui na RTP Madeira, como é que foi? A entrada aqui na RTP Madeira foi também um grande desafio. Vinha num mundo de trabalho à distância como correspondente. Aqui sou integrado numa equipa com outro projeto, com outros objetivos, e é-me lançado um desafio, uns anos mais tarde, que é o Aldeia Global, que já foi referenciado no início. Foi outro desafio grande. Porquê? Porque a Europa é algo complexo para a maioria das pessoas. A linguagem é complexa. O meu objetivo aqui era desmistificar e diria mesmo traduzir para o português corrente, não é? Aquilo que muitas vezes nós ouvimos e vemos e não conseguimos perceber em termos de senso comum. Mas era importante também ter aí uma abordagem ao nível das questões europeias, e foi esse o desafio lançado na altura pela Direção de Informação da RTP. Uma vez mais, inicialmente com receio, depois vamos a isso, vamos tentar perceber etapa a etapa, porque a Europa tem muito peso e muita importância na nossa vida, no nosso desenvolvimento, pequenas coisas que acontecem e que nós temos hoje em dia, graças aos apoios europeus, graças a esta integração também europeia, onde se inclui naturalmente a Madeira. Isso também permite conhecer o Parlamento Europeu e todas as estruturas europeias de uma forma mais aprofundada. Isso certamente que conta com algumas experiências de viagens. Exatamente. Tive várias Posso partilhar connosco, tive Cesário? várias experiências de ir ao Parlamento Europeu. A primeira é sempre aquela que mais marca, porque existem vários procedimentos, vários protocolos de segurança. Não fazemos ideia, mas os edifícios do Parlamento Europeu são algo bastante complexos, com 5.000 e muitos funcionários num deles. É um mundo diferente, é um mundo que muitas pessoas desconhecem, sobretudo o funcionamento. Aquilo que mais custou a perceber é o funcionamento de todo o processo legislativo, até que uma determinada resolução seja aplicada, seja sentida, digamos, para o cidadão comum. Foi, de facto, todo esse percurso que inicialmente custou bastante a perceber. E depois transmitir ainda é um pouco mais difícil. Cesário, nós temos vindo a surpreender os nossos convidados com pequenos mimos. E porque do que andamos a descobrir, o Cesário valoriza muito a família, o convívio com os amigos, as pequenas coisas da vida. Então, pensamos que as palavras de um amigo especial pudessem fazer a diferença. Podemos ver? Podemos. Olá, Cesário. Passei cá para deixar-te um grande abraço, mas acima de tudo para agradecer-te pela pessoa maravilhosa que és. És de facto alguém com uma grande capacidade humana e que emprestas tudo aquilo que sabes e que fazes ao serviço da tua comunidade, da tua família, dos teus amigos. Eu não sei se tu tens a noção do quanto és acarinhado, admirado e reconhecido por esse mundo fora. Graças a ti, milhares e milhares de madeirenses, milhares e milhares de portugueses imigrantes recebem em sua casa um pouco mais de Madeira. Eu tenho um orgulho enorme em ser teu amigo e posso testemunhar aqui que aquilo que fazes com talento e com paixão, porque amas o que fazes, não só na televisão, mas também, importante que se lhe diga, através de um projeto que iniciaste há 14 anos
e que se chama Rádio Cantinho da Madeira. Tens conquistado o coração dos portugueses, mas acima de tudo tens-os aproximado da sua terra natal, que há muito deixaram e que há muito sentem saudades. Eu hoje estou muito feliz por estar aqui num programa onde te fazem esta merecida homenagem. Obrigado à Catarina e à RTP Madeira, pois é bem merecido. Um grande abraço, Cesário, e continua assim. Cesário, isto para Sem falar. palavras. As palavras são poucas, não consigo. Muito obrigado ao Márcio, sem dúvida um grande amigo, que valoriza também muito aquilo que eu próprio não consigo valorizar muitas vezes. E tenho esse... Obrigado por esse reconhecimento. Não estava à espera, foi uma verdadeira surpresa. Ainda bem. Especialmente que nós também queríamos acrescentar que muitos imigrantes queriam passar muitas mensagens, mas é claro que o nosso tempo era curto para tal. E eu aproveito para também conhecermos este projeto que tem já 14 anos, este Cantinho da Madeira. Exatamente, foi criado numa altura em que, em 2006, uma brincadeira. Na altura não havia redes sociais, a internet não tinha o alcance que tem hoje, era muito lenta. E notava que as pessoas que estavam fora gostavam muito de conhecer um pouco mais sobre a Madeira, acompanhar como é que estava a terra, como a evolução, as obras, as tradições. E então decidi criar uma brincadeira, uma página, um domínio que também, autodidata, comecei a fazer ali uns testes em linguagem de programação, HTML, e comecei ali a desenvolver um projeto de base de raiz, sem perceber de informática, nem de engenharia, e comecei a criar ali algo que pudesse partilhar, levar fotos e tudo mais. E aos poucos lembrei-me também, porque não também levar a música da Madeira, dos nossos artistas, que os imigrantes muito iriam gostar. E a verdade é que começou a ter um feedback, começaram a entrar em contacto, a mandar e-mails, a agradecer, a pedir, passe na minha freguesia, veja se a minha avó está bem, veja, tire uma fotografia à minha igreja. E tudo isso fez com que o projeto fosse evoluindo. Falou, é curioso, das ruas, e também há um outro projeto. O Cesário está cheio de projetos nas redes sociais, em particular no Facebook, tem um grupo exclusivo para nome de ruas. Exatamente, as ruas. A minha rua foi uma brincadeira também, porque achava que muitos dos nomes de sítios, de lugares, de ruas, até têm uma vertente pós-cultural, têm um pouco de história da nossa terra. E achei que se podia divulgar um pouco mais, não limitando apenas à Madeira, porque estamos no mundo global, e achei que podia ser engraçado. Lancei o desafio e também tive aceitação, não só na Madeira, como em outros países, como por exemplo na imigração, que há muitos nomes de ruas com referências à Madeira, e nomes de sítios engraçados que as pessoas vão partilhando, e não deixa de ser uma oportunidade. Há paixão pelo trail, há paixão pelas fotografias, que por sinal, porque temos de terminar esta nossa conversa, mas fica o desafio, nós queremos receber as suas fotos do Arquipélago da Madeira para passarmos e para que o Cesário possa ser o verdadeiro protagonista de um destes verões cá dentro. Pode ser? Quem sabe, são só 10 fotografias em formato horizontal, e eu volto a repetir, e as pessoas lá em casa também já o ouvem, para rtp.madeira@rtp.pt, certo? Combinado. Ficamos a contar. Fica o desafio. Ok, então vocês em casa são testemunhas que num próximo programa de Verão Cá Dentro, o protagonista da rubrica Fotos da Ilha será o Cesário Camacho. Está bem. Já está o acordo feito, as nossas testemunhas, as pessoas estão lá em casa. Já está o acordo feito, não há hipótese de voltar atrás. Cesário, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado, Catarina. Felicidades. Tudo bom. Obrigadíssima, obrigada.